Olá pessoal, estamos de volta então para continuar, né, a matéria nova. Já comecei a falar para vocês, já falamos sobre todas as forças que a gente vai estar vendo por enquanto aqui. Então vamos só lembrar que a gente viu que primeira lei de Newton, né, lei da inércia. E então basicamente ela diz que se um objeto está parado, ele tende a continuar parado, ou se ele está em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade constante, ele tende a continuar nessa configuração até que alguma força externa haja sobre o objeto, né? Então essa lei da inércia ela foi primeiramente observada por Galileu. Foi quando quebrou o paradigma que existia há mais de 2000 anos na física sobre essa questão que foi proposta por Aristóteles e mantida pela igreja como uma verdade absoluta. E ninguém sequer desafiou a fazer nenhum experimento para poder comprovar se de fato o que eles falavam estava certo. E foi assim por centenas de anos, até que apareceu Galileu. Aí o Galileu ele fez incansáveis experimentos, exatamente, que deram origem, né, à física moderna, vamos dizer assim. A moderna naquela época, né? A física moderna hoje em dia é o que vai além da física quântica. Bom, a segunda lei de Newton é basicamente uma lei que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que é importante vocês lembrarem disso aqui, que o vetor força resultante, ele sempre vai estar na mesma direção e sentido da aceleração. Tem que estar, por quê? Porque eu estou falando que um vetor é um escalar positivo vezes outro vetor. Necessariamente, isso quer dizer então que esse vetor aqui, ele vai ser um vetor paralelo a esse. Então, se a aceleração é aqui, a força resultante seria isso, ou menor, dependendo, mas eles estão na mesma direção, só que muda o quê? O tamanho da setinha, né? Muda o módulo. E, claro, são grandezas diferentes. Então, grandeza a gente está tratando de força e outra de aceleração, mas essa relação vocês devem lembrar. E a gente viu que a gente tem dois tipos de forças. Forças de contato, que são todas as outras forças além da gravidade. A gravidade é a única força à distância que a gente vai estar vendo aqui. Depois a gente vai ver as forças eletromagnéticas. E ela é sempre para baixo. Para baixo. Tá? Ela, no caso, eu expliquei o que é diferente, o que seria baixo, na verdade, né? É sempre dirigida ao centro da Terra, mas a nossa aproximação de Terra plana, e claro, é uma aproximação real e muito válida. Para pequenas distâncias, de fato, a Terra é plana. Bom, então todas as outras forças necessariamente elas precisam de ter contato. Então você vai olhar pelas forças simplesmente olhando os contatos que um objeto tem sobre o outro. Todo contato tem que gerar força. Como a gente está sem atrito, cada contato só gera uma força. Quando a gente tiver atrito, um mesmo contato pode ter duas forças, que é a força normal, né, de sustentação, que um objeto empurra ou sustenta o outro. E a força de atrito. Então, uma das forças que vai aparecer muito é a força peso. Sempre que a gente tiver, em geral, todos os objetos vão estar, nos problemas que a gente vai estar resolvendo nesse semestre, eles vão estar sob a ação da força da gravidade. Então, bom, para a gente ser mais rigoroso, né, isso aqui teria que ser um vetor. Mas também vale o módulo, né? Isso aqui vale em vetor, mas vale em módulo também. O módulo P também é igual a mg em módulo. Então, permanece. É um tipo de força especial que acaba vendo que no final das contas a sua expressão é dada por uma massa vezes uma aceleração, só que uma massa vezes uma aceleração especial. É uma aceleração da gravidade para regiões que a gente está, então, próximos à superfície da Terra. Outra força que a gente viu é a força normal, que é uma força de sustentação de um plano, né, em contato com o objeto. E essa sustentação pode ocorrer de tal forma que
ela ocorre, né, de tal forma que a força normal ela é sempre perpendicular ao plano de sustentação. Se o plano ele é um plano horizontal, a força normal vai estar na vertical. Se o plano ele é um plano inclinado, né, a força normal vai estar inclinada também o mesmo ângulo θ. Então, ó, se esse plano aqui está inclinado um ângulo θ, a força normal acaba inclinando também em relação a vertical em um ângulo θ. Então, e quando a gente tem um plano vertical, né? E claro, para poder estar sustentando, tem que ter alguém empurrando ele ali para poder fazer esse contato, né? Senão, se eu soltar ele aqui, ele simplesmente vai cair. Então, nesse caso, tem uma força externa que está empurrando o objeto para a parede, e a parede vai gerar então uma força normal, que ela é perpendicular ao plano, né? Se o plano é vertical, então essa força vai estar na horizontal. Ela também é um vetor, tá? Então a gente vai colocar o vetorzinho aqui. Tá. E então, lembrando que a força perpendicular é sempre ao plano de sustentação, e nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho deixa eu apagar aqui. Se eu tenho apenas a força normal e a força peso, claro que as duas, se ele está parado, as duas estão se anulando. Bom, desculpa, gente, meu telefone tocou ali, onde é que a gente estava? Então, se a gente só tem essas duas forças agindo sobre o objeto, por que só tem essas duas forças? Bom, a gravidade ela tem a força, a distância que a gente tem, então a gente já coloca ela, tá aqui. Agora, a gente não está tratando de atrito ainda, não falei de força de atrito, né? Então lembre, se eu não falei de força de atrito ainda, você pode contar. O número de contatos vai ser o número de forças que a gente vai ter, além da gravidade. Quantos contatos tem desse objeto? Ele tem contato com a mesa só. Um contato, uma força aqui. Qual é a força? Sustentação, sempre perpendicular ao plano, né, de sustentação normal. Se só tem as duas forças e o objeto está parado, se ele está parado, quer dizer que ele não tem aceleração. Se não tem aceleração, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, então, como é que a gente acha o resultante? Ele está para cima é positivo. Então, normal menos o peso, porque está para baixo, é igual a zero. Né? A força resultante, então, é normal igual ao peso. Só tem elas na vertical. Então, normal menos peso igual a zero, logo normal igual ao peso. É claro, é só você pensar que para estar anulando, né? Para estar anulando, uma tem que ser igual a outra, para elas se anularem. Né? E a força de tração ou de tensão, ela geral, ela através de cordas, pode ser de cabos e tudo mais, ela sempre no sentido de puxar o objeto. Ela pode passar por polias ou roldainas, onde ela continua tendo o mesmo valor. Olha aqui, ó. Sobre a mesma corda, as forças em qualquer ponto da corda, inclusive se ela passar por uma polia ideal, sempre serão as forças serão as mesmas. As mesmas. Então, o exemplo que eu dei, bom, aqui é a mesma corda. Né? E se eu pensando por dois pontos, né? Dois pontos de vista, ou eu posso dizer que, olhando para cá, tem um contato. Se tem um contato, a corda está puxando, né? A corda só puxa, nunca empurra, né? Tem que estar puxando a caixa para a esquerda, essa caixa para a esquerda. Só que ao mesmo tempo, essa mesma corda vai estar puxando essa daqui para a direita. Então, se é a mesma corda, a tensão tem que ser a mesma nos dois. Ok? Que outra... Nesse caso aqui, eu tenho uma polia, né? Essa polia é uma roldaina. E aí eu tenho... essa a gente chama de máquina de Atud. Parece muito em problemas de física. E aqui então tem uma massa 1 e uma massa 2. E o que a gente pode dizer? Bom, ambos vão ter a força da gravidade para baixo. Tá aqui, ó. Então, ambos vão ter a força P1, que é M1G, e P2, que é M2G. Tá. Agora, contatos. Qual contatos que tem sobre o objeto? Bom, sobre esse objeto aqui, eu só tenho o contato da corda. Então, chamei de tração. Como é a mesma corda que deu a volta aqui e veio parar aqui, o que puxa esse também é a força de tração. Tá? Então, E, por exemplo, né, vou dar mais um exemplo aqui. Se eu tenho uma caixinha empurrando a outra caixa, olha só. Isso aqui é importante. Eu tenho essa caixa, está empurrando essa caixa maior. Suponha aqui.
eu venho aqui agora e aplico uma força externa. Força externa. Não, antes de eu falar, deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu relembrar só a parte de terceira lei de Newton primeiro para poder dar esse exemplo. Então, a lei de Newton, a lei da ação e reação, ela diz que se a gente aplica uma força sobre o objeto, este devolverá a força na mesma intensidade, seja o mesmo módulo, né? Na mesma direção, só que no sentido oposto. O exemplo que eu dei aqui, se eu empurro a parede para a esquerda com a força F, a parede vai me empurrar com uma força menos F. O que quer dizer isso? Menos F quer dizer que a força tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Então, aqui a gente tem um par ação e reação. E esse que é muito importante vocês lembrarem. O par de ação e reação, ele age em dois objetos diferentes. Tá? Quais são par, ação e reação? É a força que eu estou fazendo sobre a parede. E qual que é o par dessa força? É a força que a parede faz sobre a minha mão. Então são dois objetos diferentes. Uma força sobre a parede e outra força sobre a minha mão. E elas têm o mesmo módulo de direção, só que sentidos opostos. O caso onde a gente não tem um par ação e reação, que é o exemplo que o pessoal confunde muito. A força peso. A força peso, o que a gente tem? Essas duas forças, porém, essas duas forças estão agindo sobre o mesmo objeto. Elas não são par ação e reação. Tá? E qual seria os pares de ação e reação dela? Eu coloquei aqui, né? Olha só. Olhando para a normal. A normal é a força que a mesa tá fazendo, empurrando esse bloco para cima. Tá aqui a normal. A normal é a força que a mesa empurra o bloco para cima. Só que se a mesa empurra o bloco para cima, o bloco empurra a mesa para baixo com a força que seria menos N. Essa seria a ação e reação, ou seja, a força que a mesa faz sobre o bloco é a mesma que o bloco faz sobre a mesa. Só que por que a gente não está aparecendo aqui? Porque eu não estou preocupado com a mesa. Eu não quero saber o que está acontecendo com a mesa. Então, não importa essa força aqui que está agindo sobre a mesa. Ela não é importante. Por isso que ela não aparece. Porque eu estou interessado nas forças que agem sobre o bloco apenas. Mas você tem que saber qual que é a força de reação de cada um. Do mesmo jeito que a força peso desse objeto aqui, a reação dele é o quê? A força peso não é a força que a Terra faz sobre o objeto, sobre o bloco verde? Qual que é o par de ação-reação? Se a Terra faz uma força P, né, sobre o objeto vai fazer uma força menos P, vetor, né? Menos P sobre a Terra, lá no centro da Terra. Tá? Só que o que? Como a gente não está interessado no centro da Terra, as forças que agem sobre ela, eu nem estou interessado nas forças que agem sobre a mesa, o que acaba de interessando pra gente é as forças que agem sobre o bloco. Mas lembra que elas não são para ação e reação. Tá? Normal e peso. Beleza. Isso foi o que a gente finalizou na aula passada. Eu passei uns 15 minutos aqui revisando essa parte, que vocês estavam em outro assunto. Mas então vamos continuar a partir daqui. Agora com alguns exemplos novos. Deixa eu até sair desse arquivo, porque esse arquivo já está muito grande, está muito pesado. Deixa eu fazer outro. Vamos lá. Tá lento aqui. Fechar tudo. Bom, vou mudar o modelo da página, colocar naquele estilo. Beleza. Tá, agora o que a gente tem que fazer? A gente já viu o conceito de forças, a gente viu o conceito de ação e reação. Faltou eu falar sobre aquele probleminha que eu tava... Então tá, eu tenho lá um objeto pequeno,
um objeto maior e eu vou fazer uma força sobre esse objeto. No objeto pequeno eu vou fazer uma força, que eu vou chamar ela de força externa qualquer. Uma força externa. Agora eu quero que a gente já pode ficar isso como problema número 1, que a gente vai resolver, um problema simples. E eu quero saber o seguinte, sabendo que o bloquinho tem massinha eminho, o blocão tem massa emão, então, onde eminho igual a 2 kg e emão igual a 5. Quilogramas. Aí, o telefone de novo. Movimentado aqui hoje. Tá. Então, e suponha que eu dei para vocês a força externa. Eu falo que a força externa, ela é o módulo dela, né, da força externa, é igual a 100 newtons. Aí eu pergunto, qual é a aceleração do sistema? Qual vai ser a aceleração do sistema? Então vamos separar cada um dos objetos. Vamos separar cada um deles e olhar para as forças que estão contidas neles. Então tenho esse objeto. Esse objeto. E agora vamos ver as forças que agem sobre ele. Bom, eles. Uma força que a gente tem, claro, ele está apoiado no chão, né? Estão apoiados no chão. Então, necessariamente, eles vão ter a força peso. Só que qual que é o problema aqui que pra gente não interessa nesse momento a força peso? Porque se a gente olhar para ambos, em ambos os casos, a força peso vai ter a força peso e a força normal. Não tem mais nenhuma força agindo na vertical sobre eles. Você está vendo? Se eu for olhar na vertical, o que a gente vai ter? Nesse objeto eu vou ter a normal dele, e aqui eu vou ter o peso dele que vai se anular e não vai dizer nada pra gente. Absolutamente nada. Normal é igual peso. Pronto. Aqui também vai dizer a mesma coisa. Então, pra gente não estar interessado nesse tipo nessas questões, essas forças, porque elas não são relevantes porque eu estou pedindo, porque ele não vai acelerar para cima, ele não vai se mover para cima ele está parado. E o que garante que ele está parado, os dois estão parados verticalmente, é porque a força peso anula a força normal. Tá, então o que interessa pra gente no momento é as forças horizontais. Não quer dizer que as verticais não existem, elas estão se anulando. Então, sobre o bloquinho pequeno, eu tenho a força externa para cá, força externa para cá, e agora é o seguinte, a gente chega num problema, por isso que eu queria deixar para depois da parte da terceira lei de Newton para resolver esse problema, porque o que está acontecendo aqui? Eu tenho um contato, um objeto empurra o outro. Inicialmente, né, o bloquinho pequeno está empurrando o bloquinho grande. Porém, a gente sabe que se o bloquinho pequeno empurra o grande para a direita, o blocão grande vai empurrar o bloquinho para a esquerda. Então eu posso chamar esse aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui, a gente costuma chamar de F12. Seria a força entre o bloco 1 e o bloco 2, por exemplo. Então, veja, ó. Por que ela está para a esquerda? Porque o bloquinho vermelho está empurrando o blocão para a direita, né? Então, se a gente for olhar para o blocão, a força que age sobre ele é exatamente igual a essa daqui. Força 1, 2, do mesmo jeito. O que muda? Em módulo, tá, gente? Em módulo ela é a mesma coisa. Sabe? Em módulo ela vai ser a mesma coisa. E o sinal? O sinal, porque uma é menos a outra, já está porque uma está para a esquerda e uma está para a direita. Já está necessariamente dizendo que uma é menos a outra. Em módulo as duas têm o mesmo valor. Então, no final das contas, é só isso. Eu tenho mais alguma força que age sobre... Olha o contato, tá vendo só?
Quantos contatos a gente tem sobre o blocão? Tem esse, a gente sabe que esse aqui sai anormal, né? Esse contato aqui de baixo nos dá anormal, só que anormal a gente não está usando. Qual outro contato que ele tem? Tem contato com esse bloco. Contato com esse bloco, surgiu uma força, que é a força que o bloquinho faz sobre o blocão. Tá, sobre o bloquinho, quantos contatos eu tenho? Eu tenho um contato dessa força externa, que ela já estava, então ela continua aqui. Né? Eu tenho o contato do chão, que ele está voando, mas na verdade está no chão, que é a normal, que a gente não vai considerar. E eu tenho o contato do blocão, então eu tenho que ver a força que o blocão faz sobre ele. E o blocão está empurrando ele para a esquerda, né? Então, o que a gente tem que fazer? É separar. Para cada um deles, você vai ter que utilizar a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Diz que a força resultante é igual a, nesse caso, qual que é a massa? M vezes a aceleração. Aí eu podia chamar de aceleração 1, que é a hora que eu vim aqui no blocão, que coisa, que eu vim no blocão, eu tenho a mesma coisa, a força resultante sobre o blocão vai ser o quê? A massa do blocão vezes a aceleração do blocão. Eu chamaria de aceleração 2. Porém, olha só, pensa comigo. A aceleração dos dois vai ser diferente? Essa hora que esse problema, gente, você sempre tem que parar e pensar nele de início ao fim para você poder montar todos os argumentos necessários para resolver. Então, a primeira coisa aqui, você vai olhar e fala, bom, o que eu posso dizer aqui? O que eles têm em comum? A gente já sabe que a F12 igual a F12 aqui, né? Essas forças são iguais. Tem uma forma de usar, na verdade, que eu vou adotar ela, que é o seguinte, para não confundir. Que é o seguinte, que essa aqui é a força sobre o bloco 1 devido ao bloco 2, tá aqui. É assim que a gente fala, ó. E essa daqui é a força sobre o bloco 2, vem na frente, devido ao bloco 1, tá? Agora a gente tem aparentemente dois nomes diferentes, mas o que eu posso dizer pela terceira lei de Newton, terceira lei, é o seguinte, que F12, né, é igual a menos F21. Agora, como a gente vai estar tratando em módulo, né, um é menos a outro, mas quando a gente está tratando em módulo, eu posso dizer com certeza que F12 é igual a F21. Então a gente já sabe que eles têm o mesmo valor. Tá. Outra coisa que a gente sabe que vai ter o mesmo valor é a aceleração, porque se eu estou empurrando esse bloquinho aqui e esse bloquinho está empurrando o grandão, necessariamente os dois vão ser acelerados com a mesma aceleração. Não tem por que não ser a mesma aceleração. Então, com isso eu posso tirar esse 1 e 2 aqui e chamar só de aceleração mesmo. Não precisa mais que isso. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então tá, sobre o bloquinho 1, qual que é a força resultante? Vamos olhar qual que é a força resultante. Nesse caso, gente, quando a gente está tratando de problemas que se movem, o que é ideal você fazer com o positivo? Você não mais vai ter aquela questão de, o positivo é para a direita ou para a esquerda. Você vai definir onde é o positivo. Como que você vai fazer isso? Para onde o bloco vai se movimentar? Para você não ter que lidar com um sinal negativo no final, isso é um problema. Problema não, mas é ruim ficar levando sinal negativo para o final, e se a gente puder evitar isso, a gente evita. Como que a gente faz isso? Olha para cá e fala, para onde o sistema vai se mover? Não é para a direita? Ele está se movendo para a direita. Então, para a direita eu falo que é positivo e para a esquerda é negativo. Então, vou manter essa conversão agora. Outro problema, você poderia, se estivesse movendo para a esquerda, você faria o contrário. Não tem problema. Tá, agora vamos achar a força resultante baseado nisso. Como é que eu acho a força resultante? Então, continuando aqui, a gente vai ter a força resultante a força resultante, que é isso aqui. Agora vamos olhar as forças que agem sobre o bloco. Eu tenho uma para a direita, que é a força externa. Força externa está para a direita, né, em módulo. Tá vendo por que eu coloco aqui em módulo e aqui eu coloquei em vetor? Aqui as forças estão agindo sobre o sistema, né? Então tem que vir um vetor. Agora, quando eu coloco aqui, eu já estou resolvendo o vetor. O que quer dizer isso? Eu já vi que ele é para a direita, então eu vi que ele é positivo, né? Então por isso que tá aqui o positivo, né?
Tá aqui o positivo, força externa é positiva. E então já vira um módulo, não ficou mais vetor aqui, não é mais vetor. Né? Porque eu já extraí esse vetor, extraí dele, né? Tirei o módulo dele e considerei considerei, no caso, a sua natureza vetorial, sabendo que ele é para direita. Se ele está para direita, eu sei que ele é positivo. Tá aqui. Positivo. Então, o força externa está para a direita, é positivo. Menos, porque a força 1, 2 está para a esquerda. Né? Então, vai ser menos F 1, 2. Tem que ser igual ao quê? Igual m' vezes aceleração. Beleza. O de cá está feito. Agora vamos para o de cá. O de cá, o que a gente tem? Qual que é a força resultante que age sobre esse bloco? Só tem uma força, né? Na horizontal, que é a F21, mas a gente já viu que ela é igual a F12, então vai ser simplesmente F12 é igual a massa vezes aceleração. Massa grande, porque esse aqui, tá vendo? É separado, gente. Eu fiz primeiro pro bloquinho 1, apliquei a lei de Newton pro bloquinho 1. No bloquinho 1, força resultante é igual a massa desse bloquinho, que é M'. E nesse daqui é a massa do blocão, vezes a aceleração. Tá. Com isso, agora vamos substituir os valores, né? Força externa eu falei que é 100 newtons, né? Então, vamos aqui. 100 menos F12 é igual a M'. O que é M'? 2 quilos. 2 vezes aceleração. Tá. E agora o azul. Eu tenho que F12. Bom, não tem, né? F12, vai deixar F12, a gente vai determinar ela. É igual a massa maior, que é 5 quilos, 5 vezes a aceleração. Agora, o que a gente tem? Olha só, a gente tem um sisteminha de duas equações e duas incógnitas, que diz o seguinte: F12 igual a 5A e 100 menos F12 igual a 2A. Então a gente tem que resolver esse sisteminha de equações. Eu já estou adiantando para vocês que quem não lembra de como resolve sistemas, duas equações e duas incógnitas, que é o que a gente mais está utilizando aqui. Duas equações e duas incógnitas. Às vezes, 3 equações e 3 incógnitas. O que você tem que saber é que você tem que eliminar uma delas, no caso aqui já está eliminada, né? E jogar na outra equação. Por exemplo, aqui, começando por aqui, eu já posso simplesmente pegar no lugar de F12 aqui, eu coloco 5A. Opa. Eu já coloco 5A de cara. Então, jogando, então resolvendo, o que a gente vai ter? Então, eu tenho 100 menos F12. Mas o que é F12? Eu estou substituindo aqui meu sisteminha, né? F12 é 5A. Estou substituindo 5A. 5A é igual a 2A. Então, só peguei, no lugar de F12 aqui, eu coloquei 5A. Só isso. Cadê esse F12 aqui? Quer dizer, eu coloquei o resultado dele, que é 5A. Agora, só isolar o A, né? Passo o A para lá, vou ter que 100 é igual a 7A. Então, daqui a gente tira que A é igual a 100. 100 dividido por 7 metros por segundo ao quadrado. Faço essa conta aí, não vou fazer. Mas agora, com isso, a gente pode vir aqui, né? E achar F12. Logo, o que é F12? Não é 5A? Então, F12 vai ser 5 vezes A, que é 100 dividido por 7. Isso aqui vai dar 500. 500 dividido por 7. 5 vezes 100, 500 dividido por 7. Faça uma continha aí, aproximem.
Essa força, então, vai dada em newtons. Então, é até bom eu achar o valor dela para a gente discutir o resultado. Com aceleração, uma coisa que você tem que lembrar, gente, aceleração em geral são valores pequenos. Em geral, quase sempre a aceleração vai ter valor menor que da gravidade, que já é uma aceleração muito grande, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, como eu fiz aleatório, né, o problema, né, acabou dando um valor alto, 14,3 metros por segundo ao quadrado. E a força é 500 dividido por 7, 71. Agora, essa aqui sim, a análise dela é válida pelo seguinte, 4 newtons. Eu estou fazendo, essa força que um faz sobre o outro é de 71,4 newtons. Necessariamente ela tem que ser menor, né, do que a força externa, porque a força externa vai ser passada para cá, que vai empurrar isso daqui. Então a força que une os dois aí, ela tem que ser um pouco menor, né, do que a força externa aplicada. Então isso é importante vocês levarem em consideração. Então, isso aqui a gente resolveu esse problema. Vamos ver o próximo. Bom, gente, considera esse problema agora a máquina de Atwood, né, um problema bem clássico na física. Máquina de Atwood. E basicamente aquele problema que a gente já descreveu, né, mais cedo, mas que agora a gente quer saber determinar qual que é a aceleração do sistema e qual é a força de tração na corda. E eu quero fazer isso sem utilizar números. Exatamente, sem usar números. Por quê? Sem usar número. Vocês têm que acostumar a fazer contas com letras, tá? E a forma de fazer... como é que a gente vai fazer aqui? É substituindo apenas no final, tá? O legal de você fazer isso é que a gente consegue fazer a análise com a expressão final. Porque se você chega num número, é muito difícil você olhar para esse número e falar, eu sei o que está acontecendo aqui. Mas se você olha para a expressão e você faz análise sobre a expressão, em cima da expressão final, da aceleração e da tração, a gente consegue tirar algumas conclusões aí. Vamos lá. Vamos começar então. Qual que é o passo a passo, então, sempre nos problemas que envolvem forças? Eu te dou blocos com cordas e eu te dou algumas forças e falo qual que é a aceleração, qual que é tal força que está agindo sobre o sistema. E aí o seu passo é sempre o mesmo, tá? Qual que é? Primeiro passo, colocar o diagrama de forças. O que é o diagrama de forças? Colocar as setinhas das forças que agem sobre cada um dos objetos. Então vamos começar sobre o objeto de massa M pequeno. Então, claro que isso aqui está pregado aqui na parede de alguma forma, né? E aí esse o bloco M, né, pequeno, ele tem obviamente a força peso dele. O que é a força peso dele? Tá para cá, ó, para baixo, claro. E ela, quanto que vale peso, né? mg. A gente já vai falar em peso, já pensa em mg, a gente já tem que ser automático. Peso, mg. No caso é minho g, né? Do mesmo jeito aqui eu vou ter o emão g para cá, que é a força peso que age sobre o blocão. Agora, e a corda? Bom, a corda, ela ao mesmo tempo está puxando esse objeto e ao mesmo tempo está puxando esse. Ela está tensionada. Se ela está tensionada, é claro que ela vai estar fazendo uma força sobre ambos. Mesmo que esteja se movendo para um lado ou para o outro, ela vai estar tensionada. Se ela vai estar tensionada, ela vai estar fazendo uma força sobre os objetos. E essa força é a mesma. Não importa qual objeto, essa força é a mesma. Então, por que é a mesma? Porque a gente tem a mesma corda, tá dando a volta na roldaina, tá? É a mesma corda, então é o mesma força de tração. Aqui também eu vou ter uma força de tração. Corda só puxa, corda não empurra,
Nunca pode ser para baixo, obviamente. Nesse caso, não. Tá. Agora, vamos escrever a segunda lei de Newton para ambos os blocos, né? Então, o bloco M, bloquinho Eminho. Bloco Eminho. No bloco Eminho, o que a gente vai ter aqui? No bloco Eminho, a gente tem a força resultante é massa vezes aceleração. Então, força resultante, vou colocar em módulo simplesmente, porque tá tudo na vertical. Se tá tudo na vertical, basta a gente saber qual que é o sinal, que tá para cima positivo, que tá para baixo negativo. Só que aqui que vem a questão agora. Qual que é a forma de resolver esse problema? Tá? Lembra que eu falei para vocês qual que é o positivo e qual vai ser o negativo? Você vai olhar para onde vai estar se movendo. Olha para o bloquinho. Esse bloco, ele é menor que esse. Então, necessariamente, eu sei que o bloquinho vai subir. Se o bloquinho vai subir, então o positivo é para cima. Então, aqui, ó. Positivo para cima. Vou colocar aqui. Tá? Então, como é que vai ficar a força resultante? Se o positivo está para cima, vai ficar tensão menos mg, eminho g, é igual a massa vezes aceleração. O que eu posso dizer sobre aceleração nesse caso? A aceleração vai ser igual, vai ser diferente. Se esse bloco vai subir, esse tem que descer junto, porque eles estão com um vínculo. Qual que é o vínculo deles? A corda. Então, os dois têm que andar necessariamente com o mesmo módulo de aceleração. Claro que muda. Uma aceleração vai estar para cima, outra vai estar para baixo. Mas aonde eu já estou garantindo isso? Aqui, ó, quando eu fiz isso. Quando eu falei que o positivo era para cima, para o caso do bloquinho M. Aí, se o positivo é para cima, por quê? Porque ele está subindo, ele vai subir. Eu sei que ele vai subir. Se ele vai subir, então o positivo é para cima, então vai ficar tração menos mg. Tensão menos mg. Tá, então é igual a eminho vezes aceleração. A aceleração vai ser a mesma. Agora, o bloco Emão. Bloco Emão. Bom, no bloco Emão, ele vai estar descendo. Se ele vai estar descendo, então o positivo vai ser para baixo. Positivo é para baixo. Então, botei o positivo para baixo. Agora vamos resolver o problema. Se o positivo está para baixo, né? Então, como é que fica a força resultante? A gente vai ter aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a mesma desse, tá vendo aqui, ó, mesmo A. Não coloquei A1 e A2. Por quê? Porque os dois vão se mover juntos, eles estão atrelados, eles estão vinculados um ao outro através da corda. Então, força resultante é igual a massa grande vezes a aceleração. Lembre, cuidado. Se eu estou tratando o bloquinho, a força resultante é igual a massa do bloquinho vezes a aceleração. Se eu estou tratando o blocão, a força resultante é igual a massa do blocão vezes a aceleração. Agora, o que é a força resultante no caso do blocão? Como o positivo está para baixo, então tem que fazer a de baixo menos a de cima. mg menos tensão. Então, mão G, né? Menos a força de tensão tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Agora eu tenho um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Por que duas equações? Vamos ver o que a gente quer determinar. É a aceleração e a tração. São as duas únicas incógnitas nossas. O resto tudo a gente tem. O eminho é dado, o problema vai te dar qual que é a massa dele. Aqui eu não estou te dando, porque eu quero um caso geral. Tá? Eu não vou te dar valor ainda. O G a gente sabe, a aceleração da gravidade. O emão eu sei também, que é a massa do blocão. Então isso tudo vai ser dado. Agora, a única coisa que não foi dada e que está pedindo é a aceleração e a tensão. Então eu tenho duas incógnitas, só que eu tenho duas equações. Duas equações, duas incógnitas é factível. Então vamos resolver esse sistema. Como que você resolve esse sistema? Tem várias formas, não me importa de que forma que vocês vão resolver. Quero que vocês saibam resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas. A forma mais direta, nem sempre é a mais simples, mas é a forma mais direta de fazer, é
é você isolar uma grandeza de um... Por exemplo, eu isolo o t de um lado, isolo o t desse lado, igualo os dois. É uma forma. Ou eu posso fazer métodos de adição. Eu posso somar uma com a outra. Era bom vocês se habituarem com esse método. Eu vou fazer por 2 métodos, olha só. Só pra... É a única vez que eu vou fazer desses 2 métodos. Vou mostrar pra vocês como é possível fazer. E eu quero que vocês vão atrás. Coloca lá no Google Sistemas de Equações. Vocês têm que saber resolver sisteminha de equação. Pronto. Isso aqui é um pré-requisito, que dos que eu falo pra vocês são pré-requisitos de matemática. Esse é um deles. Tá. Então, um dos casos simples é eu isolar o t dos dois lados. Olha, eu isolo o t aqui. Vou isolar o t aqui, ó. T. Vou fazer tudo em roxo aqui. Isolar o t, ó. T é igual a E-A. Aí esse aqui eu vou passar pra lá. Como ele tá menos E-G, vai passar pra lá mais E-G. Do lado de cá, como é que eu faço pra isolar o t? Ele tá negativo e eu vou passar ele pra cá. Né? Do lado de cá, mas beleza, ó. T é igual. Agora, esse daqui vai voltar. Então, tô isolando aqui, só pra não ficar negativo. Então, isolando o t nesse caso aqui, eu vou ficar que t é E-mão G menos E-mão A. Agora isola os dois. Vamos isolar os dois aqui, ó. Igualando os dois, né? Igualando os dois. As duas equações. Bom, eu tenho t aqui e t aqui, eles têm que ser iguais, né? Obviamente. Então, é só igualar os dois. Então, vou ter que E-A mais E-G tem que ser igual ao quê? E-mão G menos E-mão A. Agora, vamos isolar... Quem que eu quero isolar aqui? A minha única incógnita aqui é qual? É a aceleração, né? Eu tenho aceleração aqui e eu tenho aceleração aqui, ó. Para eu isolar alguma coisa, eu tenho que deixar aquela grandeza que eu quero que ela esteja só de um lado. E tudo que tem aceleração, como eu quero isolar a aceleração, tudo que tem aceleração eu deixo de um lado. Tudo que não tem eu deixo do outro. Então, a gente vai ter, ó, A. Aí eu vou deixar tudo que tá aceleração do lado esquerdo. Então, esse aqui, menos E-mão A, vai passar lá pro lado esquerdo, mais E-mão A. Mais E-mão A. Tem que ser igual ao quê? Aqui, pô, E-mão G, né? Só deixei quieto aqui. E aí eu vou passar agora isso aqui pra cá também, porque eu quero só o que tem A do lado esquerdo. Então vai ficar E-mão G menos E-minho G. Agora... como é que eu faço para isolar o A agora? É aquilo que eu vinha falando para vocês. É mais um dos métodos que já tem que ser algo assim, correndo na veia de vocês. Você viu isso aqui, ó? Você tem A nesse primeiro, tem A no segundo, eu vou tirar evidência. Eu vou tirar o A em evidência. Vai ficar assim, A é igual a Eminho mais Emão, né? Tirei o A em evidência. Pronto. Se eu multiplicar aqui, ó, vai ficar A vezes Eminho, Eminho A. A vezes Emão A. Então é só tirar em evidência. Isso aqui a gente vai fazer muito. Você tem que se acostumar com tirar em evidência. Aí, do lado de cá também eu consigo tirar em evidência o G, né? Olha só, G fica Emão menos Eminho. Por último, só passar dividindo agora. Né? O Eminho mais Emão está multiplicando a aceleração e espaço dividindo. Então vai ficar assim, G multiplica Emão menos Eminho. Agora, dividido por isso aqui, ó. Dividido por Eminho mais Emão. Suponha que eu te dê isso aqui e falo pra mim, avalia se isso aqui tá certo pra mim. Mostra pra mim que isso aqui tá certo. Né? Primeira forma que você tem que ver que isso tá certo. Do lado esquerdo eu tenho aceleração. Do lado direito eu tenho que ter aceleração. Necessariamente. Né? Olha só. Aqui tá. A eu sei que tem que ter unidade de aceleração, certo? Então do lado, isso aqui tudo tem que ter unidade de aceleração. Mas olha só, o G já não tem unidade de aceleração, então isso aqui já é uma aceleração, então aqui não pode ter unidade nenhuma. Porque imagina se isso aqui tiver alguma unidade de metros ou quilogramas,
Aí eu vou multiplicar quilogramas ou metro por essa aceleração aqui, que se eu sei que isso é uma aceleração, o meu A vai deixar de ser uma aceleração, né? Porque eu estou multiplicando, por exemplo, eu tenho lá metros por segundo ao quadrado. Eu sei que é meu G. Esse aqui é o G, é metros por segundo ao quadrado. Agora, beleza, do lado de cá eu tenho que aceleração. Se tiver só o G, tá beleza, tem metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu multiplicar por quilograma, isso aqui deixa de ser aceleração, a resposta deixa de estar errada. Muitas respostas em física você consegue ver por isso aqui. Está certo? Só pela questão da unidade. Agora, mas vamos olhar para cá. Vamos ver se está certo. Então, para que isso aqui esteja correto, né? Como isso aqui já tem unidade de aceleração, isso aqui não pode ter unidade. A gente chama que isso aqui tem que ser adimensional. Vocês vão ter muito isso na engenharia civil, análises dimensionais, constantes adimensionais. Então, esse aqui tem que ser adimensional, ou seja, não pode ter dimensão de nada. Ou seja, tem que cortar as dimensões. E aqui não vai cortar? Olha só. Aqui não tem massa menos massa menos massa dá massa. Aqui sobrou massa em cima, né? Quilograma em cima, por exemplo. Aqui também tem massa mais massa. 2 kg mais 5 kg não dá 7 kg, não continua sendo massa? Massa também. Então corta, sobrou, como eu esperava, né? Não podia ter, porque isso aqui já tem unidade de aceleração. Então, quem está multiplicando ela, se não for um número, essa equação estaria errada. Mas foi, aqui deu um número certinho, porque cortou o quilograma com quilograma. Então, isso aqui eu garanto que é adimensional. Se é adimensional, tá certo. Primeira análise que a gente fez para poder ter uma ideia se a análise de dimensão tá certa. É o suficiente para você acertar? Não. Não é o suficiente, mas a gente pode fazer outras análises. Por exemplo, o que a gente sabe aqui? Olhando para cá. O que a gente pode ter certeza aqui? Quando que a aceleração é zero? A aceleração é zero implicaria no quê? Nos blocos ficarem parados. Para eles ficarem parados, só tem uma condição para os dois ficarem parados aí, né? Qual seria? A massa dos dois tem que ser igual. Então, se M igual a Emão, na minha resposta eu tenho que encontrar a aceleração igual a zero, necessariamente. Vamos ver se a gente encontra isso? Olha só. Ó, o que acontece se o Emão for igual ao Eminho? Não vai dar Emão menos Emão aqui, que não vai dar zero? 0 vezes G dá zero, a aceleração dá zero. Correto. Então, mais uma coisa que a gente já acertou. Outra coisa também que é legal da gente pensar é o seguinte. O que acontece se eu tenho aqui um bloco de aço bem pesado, muito pesado, e aqui eu tenho um bloquinho de plástico, bem levinho? O que vocês acham que iria acontecer? Se eu tenho um blocão muito pesado puxando muito pequenininho, é como se o pequenininho nem existisse. O blocão vai cair, ele não tá nem vendo que tem um bloquinho ali. Ele vai estar caindo praticamente na mesma aceleração da gravidade, certo? Basicamente é isso. É essa análise que você tem que olhar aqui e fazer. Bom, se a massa Emão for muito maior que a massa Eminho, eu tenho que necessariamente a aceleração do sistema tem que ser a aceleração da gravidade, que é a máxima aceleração possível, né? Não tem como ser maior que a da gravidade. Se eu venho aqui e corto essa linha aqui, ambos vão cair com a aceleração que é igual a aceleração da gravidade. É a aceleração máxima que tem na vertical. Não pode passar dessa. Então, a não ser que você tenha um motor e tudo mais, já é outro fator externo. Mas então eu tenho que garantir, eu tenho que olhar na minha equação aqui agora e falar o seguinte: se a massa M for muito maior que a massa Eminho, né? Essa massa Emão. Então, ó, se Emão for muito maior que Eminho, a gente temos que ter A igual a G, né? Claro, porque então se você tem um bloco gigante de ferro pesado puxando uma bolinha de papel, um bloquinho de papel, ele vai cair como se nem tivesse ninguém lá, e vai cair com a aceleração da gravidade, né? Então vamos ver se a gente consegue tirar isso aqui. Como é que a gente provaria isso aqui? Faço o Emão muito maior que o Eminho. Olha só, se o Emão é muito maior que o Eminho, pensa que o Emão é 1000, o Eminho é 1. Quanto que é 1000 menos 1 dividido por 1 mais 1000. Eu não posso falar que isso aqui não é aproximadamente
1000 dividido por 1000? Por que aproximadamente? Eu posso desconsiderar esse 1 aqui e esse 1, porque é muito pequeno. Né? Então, se a gente olhar realmente, aqui ficaria o quê? 1001, não, 999 por 1001. Isso aqui é praticamente 1000 dividido por 1000, né? Ou seja, eu posso desconsiderar a massa pequena, porque ela é muito pequena, então eu desconsidero ela aqui. Quando está somando, eu posso fazer isso. Então, eu vim aqui, essa aqui é muito pequena, esse aqui também é muito pequeno, eu ficaria assim, né? Se esse é muito pequeno, a gente ficaria com A igual a G, que multiplica. Em cima só sobrou o emão. Embaixo também só sobrou o emão. Ops, igual a G vezes, né? E aqui, emão sobre emão. Então, no limite, quando emão é muito maior que eminho, então esse eminho aqui eu posso desprezar aqui, Então, sobrou emão em cima e emão embaixo. Tá? Isso é um limite. Então, aqui agora, corto emão com emão, e a gente chegou, como a gente já imaginou, que a aceleração tem que ser igual a G. Tá? Então, tá vendo que quando a gente faz um problema e a gente deixa esse problema literal, como que é literal? Literal é letras, né? A gente não deixa valor numérico, a gente deixa uma expressão. Aí dessa expressão, agora se eu falar pra você, sabendo que a massa eminho é 2, a massa emão é 10, aí você só vem aqui, substitui emão por 10, eminho por 2 e resolve. E a oscilação da gravidade, você sabe que a gente vai estar usando 10 aproximado, então pronto. Não tem no problem. Tá, agora falta a gente achar a tensão. Como é que a gente acha a tensão agora? A tensão, veja, é um sisteminha de equação, né? Comecei aqui, ó. Cheguei no sisteminha de equação, o que eu fiz aqui, ó? Isolei o T nos dois lados, igualei os dois, certo? Uma forma de fazer. Agora, como eu já achei o A, é só eu jogar ele aqui, ó, substituir ele aqui. Se eu substituir ele aqui, ou aqui, eu tenho que chegar no mesmo valor. Isso é uma forma de você tirar a prova. Então vamos substituir nesse aqui, ó. Vamos substituir nesse daqui. Achando T. Bom, vamos lembrar então o que a gente acha. T igual a eminho A mais eminho G. T é igual a eminho A mais eminho G. Agora o que eu tenho que fazer? Olha só. Substituo A. Aqui o A é isso aqui tudo. Vamos substituir ele ali. G é mão menos eminho. Tem assim, ó. T é igual a eminho que multiplica A. Mas o A a gente já encontrou, é toda essa expressão aqui, ó. G que multiplica emão menos eminho sobre eminho mais emão. Então tenho G que multiplica emão mais ou menos em cima, menos, né? Emão menos eminho dividido por emão mais eminho mais mg. Gente, não cortem, pelo amor de Thor, não cortem isso daqui. Não saiam cortando onde você não pode cortar. Tem gente que sai, vê um negócio, vê um M em cima, vê um embaixo, já tá cortando. Deixa eu cortar esse Eminho aqui com esse Eminho. Não existe, gente. Tem uma soma, eu já expliquei isso pra vocês. Quem conseguir levar esses erros ainda, gente, vocês vão perder muito ponto com coisa à toa. E por enquanto, vocês não vão ver ainda, né? Mas vocês vão perceber o tanto que isso vai ser ruim pra vocês. Por exemplo, por que eu vou cortar esse eminho com esse eminho? O que tem a ver com isso, gente? Se vocês forem cortar, gente, joguem valor, substituem valores e vejam se isso realmente faz sentido. Joga assim e fala, será que se eu fizesse cortando, ou se eu substituir os valores, e sem cortar e ver, vai dar o mesmo resultado? Se dá é porque pode cortar, senão não. Então muito cuidado com o que vocês cortam, é que não pode cortar. O único jeito de cortar se eu tivesse emão mais eminho aqui, ó, igual, aí sim eu podia cortar, mas não posso cortar, pegar um pedaço de um aqui e cortar, isso não existe. Numa soma não, tá? Numa multiplicação pode, se fosse assim, eminho, e aqui embaixo fosse emão vezes eminho,
Aí sim, eminho corta com eminho. Agora, eminho dividido por emão mais eminho, gente, vocês nunca podem cortar. Por quê? Aprenda essa regra de uma vez por todas. Vocês só podem cortar. É a forma mais simples de vocês lembrar. O dia que vocês for cortar, vocês cortar alguma coisa, pensa. Tem o termo que eu vou cortar, ele tem todos os termos ao mesmo tempo? Olha só. Aqui, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, né? Os 3 termos têm eminho para eu poder cortar? Esse tem, esse não tem, então já não pode. Pronto. Como é que você poderia cortar? Se aqui tivesse assim, emão vezes eminho. Olha só, agora sim, eu tenho eminho nesse termo, eu tenho um eminho nesse termo, eu tenho um eminho nesse termo aqui, ó, que é esse eminho. Então agora eu posso cortar os eminhos certinho, porque tem um em cada termo. Puft, puft, puft. O que sobrou? Quando corta, sobra 1, tá, gente? Quando corta, nunca sobra 0. 1. Aqui também, ó, sobra 1. E no eminho aqui sobra 1, é como tá multiplicando por m. 1 sobre 1, mais emão, tá? Por favor, gente, lembrem disso. Só pode cortar se todos os termos tiverem. Isso vale para qualquer lugar, gente. Quando tá na divisão ou quando eu tenho uma expressão. Isso poderia estar numa expressão de igualdade também, né? Para eu poder cortar uma coisa que está de um lado esquerdo e do lado direito, tem que ter essa coisa que eu vou cortar, tem que ter em todos os termos do lado esquerdo e em todos os termos do lado direito, necessariamente. Tá? Então eu não posso cortar. Mas como é que eu simplifico isso aqui? Vocês têm que saber simplificar. Eu tenho 2 frações. Eu tenho uma fração aqui. Opa! Eu tenho uma fração aqui e uma fração aqui, né? No final das contas aqui é mg sobre 1, então é uma fração também. Então, o que eu faço é tirar mínimo, né? Vamos tirar mínimo. Outra coisa que vocês têm que saber a fundo, tirar mínimo. Então, tirando o mínimo aqui, o que vai ser o mínimo, gente? O que tem em comum? Bom, aqui é 1, é muito simples. Aqui tem 1 e aqui tem emão mais eminho. Então vai ser emão mais eminho, pronto. Não tem mais nada, então é ele próprio. Então tem, ó, emão mais eminho. Bom, como esse aqui, emão mais eminho dividido por emão mais eminho, os dois cortam, né? Dá 1 vezes isso aqui, dá aquilo ali mesmo. Então vou ficar lá, emão, g que multiplica emão menos eminho. Agora, mais... E aqui, emão mais eminho dividido por 1, dá emão mais eminho, vezes mg. Então, só multiplicar ali. Então vai dar emão mais eminho vezes mg. Então, ó, mesmo jeito, ó. No primeiro, tirei o mínimo, eu sei que o mínimo dá isso. Então, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. É básico de mínimo. Aqui também, e mais m dividido por 1 dá e mais m, emão mais eminho, vezes mg. Então, tá aí, vezes eminho g. Tá, o que dá para simplificar mais agora? Vamos ver. Para finalizar, achar o... Ó. Aqui eu tenho... Vamos fazer o chuveirinho assim, vai ficar aqui, ó. Emão G vezes... Eminho G vezes emão. Aqui, ó. Isso vezes isso. Vai ficar como? Eminho G emão. Esse aqui vai ficar o quê? Menos, né? Ó. Menos... Multiplicando aqui, ó. Esse por esse. Vai ficar eminho ao quadrado g. Que dá eminho vezes eminho. Que dá m quadrado vezes g. No outro agora eu tenho, ó. Isso vezes isso. Dá emão eminho g. E isso vezes isso. Mais eminho ao quadrado g. Agora olha que legal. Corta. Corta. E aqui eu dá o... dividido, né? Por eminho mais emão, ou emão mais eminho, tanto faz. Finalmente, a gente chega... quanto que dá eminho g emão mais emão g eminho? Mesma coisa, né? Só tá a ordem dos fatores, não altera o produto. Então, eu tenho 2 eminho emão dividido por eminho mais emão. Aqui é difícil a gente olhar e tirar alguma coisa daqui, fazer alguma análise sobre a tensão, né? Mas dá pra gente poder pensar, por exemplo, o que acontece quando as duas massas são iguais? Quando vai ficar parado, né? As duas massas são iguais, vai ficar parado. Então, quanto vale a tensão? Ó,
ficaria o seguinte. Ficaria 2, se as massas são iguais, ficaria 2m ao quadrado, dividido por quê? Emão mais emão, ficaria 2m. Ah, faltou um g aqui, né, gente? Desculpa. 2 emão, g aqui em cima. Aqui tinha um g, ó. Aqui um g e aqui um g. Então, ó, se as massas forem iguais, né, eu faço m igual a emão, que dá m quadrado, e aqui dá 2m, né, porque são iguais. Corta, é igual a mg. Ou seja, se as massas são iguais, a tensão é o próprio peso dos objetos. Né? Simples. Bom, então essa foi a máquina de Atwood. Eu quero que vocês façam isso sozinhos, com letras, e depois substituam os valores, tá? Mas aqui a gente pode escrever assim, ó, deixar o G, sempre deixa o G 2 eminho, emão, dividido por eminho mais emão, vezes G. O que é bom, legal a gente separar isso daqui? Olha só, isso aqui tudo não parece ser massa? Vamos ver se a questão da unidade, será que a unidade está certa aqui? Será que as unidades estão bem descritas? Bom, aqui é força, né? Força. Do lado de cá eu tenho que ter unidade de força. Aqui eu já sei que é aceleração. Então eu sei que força é massa vezes aceleração. Aqui tudo, então, isso aqui tem que ter unidade de massa. Vamos ver se aqui tem unidade de massa? Né? Aqui como é que ficou? Ó? Vamos olhar. Eu tenho massa vezes massa, dá quilograma vezes quilograma. Quilograma vezes quilograma. Agora, quando aqui soma, massa mais massa dá quilograma. Porque 2 kg mais 7 kg dá 9 kg. Ou seja, continua, dá só quilograma. Agora o que eu faço? Ó? Corto quilograma por quilograma. Então, no final das contas, sobrou só quilograma. Então, quilograma vezes aceleração. Então, tá certo. Porque a gente sabe que quilograma vezes aceleração é força. Massa vezes aceleração é força. Né? Então, a nossa unidade tá certinha. Tá. Vamos a um outro problema. Peraí, deixa eu... Bom, considere agora esse problema sem atrito. Eu tenho aqui, então, a gente não está tratando com atrito ainda. Eu tenho um bloco, um plano inclinado. Eu tenho um bloco em cima desse plano inclinado. Para onde eu quero ir. Então tem um bloquinho, tá em cima de um plano inclinado, sem atrito. E esse plano inclinado, ele é tal que ele tem um ângulo θ. Faz um ângulo θ. Esse bloco tem massa m. Massa m. Só. Eu quero saber então qual que é a força normal e qual que é a aceleração do sistema. Então, prestem bem atenção na montagem desse problema, porque a montagem de todos os problemas de plano inclinada é a mesma das forças. Se vocês pegarem essa parte, vocês pegam tudo. Se vocês forem empurrando com a barriga isso aqui, você vai ficando só pior, virando bola de neve, porque eu vou estar falando muito resolvendo muito, e a partir de um certo tempo eu começo a colocar essas forças já direto, tá? Então, prestem atenção nessa arranjo inicial que vocês vão aprender. Então, tem o quê? Vou aumentar aqui. Forças. Forças que agem sobre o nosso bloco. Primeira força que a gente tem é a força da gravidade, ela é sempre para baixo. Então, vamos colocar aqui, sempre saindo do centro do objeto, gente, que é o centro de massa dele. Então, tá aqui a força peso. Força peso está para cá. Aí olha aqui e fala, nossa, que força que eu tenho aqui agora aplicada sobre o meu sistema. Ah, pera,
Eu lembro que só existe força, além da gravidade, as forças têm que ser de contato. Então tem que olhar quantos contatos meu bloco tem. Quantos contatos ele tem? Tem um. Beleza. Tem atrito? Não. Então só tem uma força. Pronto. E essa força só pode ser a de sustentação. Aí você fala, pera, sustentação é a força normal. Qual que é a definição da força de sustentação, da força normal? Ela é sempre perpendicular ao plano de sustentação. Nosso plano de sustentação é um plano inclinado. Então, como é que eu faço para perpendicular? Vou traçar uma reta perpendicular aqui. Ó. Como é que eu sei que essa reta é perpendicular? Estou fazendo de tal forma que ela está fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Então, tracei uma reta perpendicular. Né? Agora, para onde está normal? Está ao longo dessa reta, literalmente. Porque ela tem que estar perpendicular ao plano. Então, essa vai ser a minha normal. E aí? Tem mais alguma força? Não, né? Não tem mais contato, não tem nada. Então, beleza. Como é que a gente resolve isso aqui agora? A forma mais simples de resolver. Primeiro, para onde o bloco vai se mover? Como é que eu vou colocar meus eixos? Vou pegar fazer um negócio aqui, quer ver? Pegar uns eixinhos aqui amarelos. Vou colocar aqui, ó. Meus positivos. Se eu pegar aqui. Não, deixa. Se a gente for colocar o nosso XY, como a gente está acostumado, supor aqui, ó. Colocar o eixo Y para cá, meu eixo X, sei lá, para cá. Olha o problema que eu ia ter. Aí eu te pergunto, como que esse bloco está se movendo? Ele vai se mover no eixo X ou ele vai se mover no eixo Y? Nem vai mover nos dois, né? Ele vai vir nessa direção, vai descer. Se não tem atrito, ele vai descer. Isso aqui é oblíquo, né? Tá na diagonal. Isso quer dizer o quê? Que minha aceleração, eu teria duas acelerações. Eu teria que calcular uma aceleração em X e uma aceleração em Y para esse problema. E não convém fazer dessa forma. É mais difícil. Então, qual que seria a forma mais simples para você resolver esse problema? É colocar o eixo em cima do meu plano inclinado. Porque eu sei que ele vai se mover deslizando em cima do plano inclinado. Então, se eu pego o meu eixo aqui e coloco como esse aqui sendo o eixo X, ó. Esse aqui sendo o meu eixo X, vai ficar muito mais simples pra gente resolver. E se esse aqui, se o eixo Y tem que ser perpendicular ao eixo X sempre, né? Então, cadê onde vai estar o eixo X? Y, né? Vai estar pra cá, ó. Bem em cima da normal. Então, a normal já está em cima do eixo. Pronto. Esse aqui é um artifício matemático para ficar mais simples de resolver. Tá. Agora, quando eu faço desse jeito, olhando para os nossos eixos, se a gente olhar para os nossos eixos agora, beleza, onde estão as forças? Uma força, ela está bem em cima do eixo, ela está bem no eixo Y. A outra não, a força-peso agora, ela não está no eixo Y. Ela está no misto, né, entre o eixo X e o eixo Y. Ou seja, eu vou ter que dar um jeito de achar um ângulo e projetar, achar a PX e a PY, a força peso X e a força peso Y. Tá? Como é que eu acho esse ângulo? Bom, a única coisa que o problema te deu foi esse ângulo θ aqui. Então você vai ter que se virar com ele. Vai ter que encontrar uma forma de determinar esse ângulo θ, esse ângulo do peso aí, né? Utilizando o ângulo θ. À primeira vista parece ser complicado de você fazer isso daqui, mas o que você tem que pensar é o seguinte: tem uma regrinha que ela diz o seguinte. Olha só. Esse daqui,
Olha, eu não tenho um ângulo entre linha e duas linhas, né? Botando assim nessa reta. O ângulo θ é um ângulo entre... Vou botar com outra cor. Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês é algo importante que vocês têm que memorizar. Sem vocês não memorizando isso aqui, vocês não resolvem nada. Então, não tem como a gente fazer muita coisa. Então, ó. Como é que você acha o ângulo? Isso aqui vai ficar direto, mas lembre dessa regrinha. Se eu tenho um ângulo, eu falo assim, ó, esse aqui é um ângulo entre a reta linha e a reta duas linhas. Né? Agora, olha só. Essa reta linha é perpendicular, esse teorema dos eixos perpendiculares chama. O que diz esse teorema do eixo perpendicular? Então, eu vi qual que era o ângulo. O ângulo θ está aqui. Ele é um ângulo entre a reta que eu chamei de uma linha e a reta duas linhas. Então, agora, a reta linha, quem que é perpendicular à reta linha? Não é essa daqui? Chamo de linha também, ó. Porque isso aqui não é perpendicular a isso aqui. Então, beleza. Então, e qual que é perpendicular a duas linhas? Não é essa reta aqui? Nossa, continuar essa daqui, tá vendo? Então, perpendicular. Então, pronto. O que eu tenho? O ângulo entre uma linha e duas linhas não é θ? Então, o ângulo entre uma linha e duas linhas também tem que ser θ. Aqui também tem que ser θ. Pronto. Vamos de novo? Mais uma vez. Prestem atenção. Ó. Pega o ângulo e falo. Bom, quando você vê plano inclinado, você sabe que você vai ter que usar o teorema dos eixos perpendiculares. Pra você achar o θ, né? Aí você vem aqui e fala... Depois você já vai decorar que ele sempre fica aqui, né? Ou aqui também. Aqui também é θ, do mesmo jeito. Vou mostrar pra vocês usando a mesma regra. Tá. Então eu venho e falo. O ângulo θ está entre duas retas, claro, né? Sempre um ângulo está entre duas retas. Vou chamar uma de linha e outra de duas linhas. Agora eu vejo quem que é perpendicular à reta linha. Eu vejo que é essa. Quem é perpendicular à reta duas linhas? É esse aqui. Então o ângulo entre linha e duas linhas tem que ser o mesmo em todos os lugares. Esse é o teorema do eixo perpendicular. Tá certo? Então aqui vai ser θ. Eu poderia também, olha só, achar ele em outro lugar. Quer ver? Ó, qual que é perpendicular à linha? Não é essa aqui? Ah, mas essa aqui também não faz parte da normal? Ó. Então eu posso botar a linha tanto aqui quanto aqui, né? Que é a mesma reta. Então o ângulo entre... O ângulo θ é um ângulo entre linha, né? Porque qual que é perpendicular a essa aqui? Não é essa reta aqui? Então beleza. Então eu botei tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima, só para ficar claro. Agora, e as duas linhas? Não seria essa aqui? Então vou subir ela um pouquinho. Vou subir, porque continua sendo duas linhas, né? É mesmo. Ó, o ângulo entre linha e duas linhas não é θ? Então o ângulo entre linha e duas linhas aqui também seria θ. Tá? Então esse teoreminha é muito legal para você poder, às vezes, se você fosse determinar sem isso aqui, você ia apanhar, fazendo triângulo, faz triângulo aqui, 180 menos esse, até encontrar dá um saco. Mas se você lembra desse teoreminha, bem simples, você resolve esse problema esses ângulos de plano inclinado. Mas se você lembrar também que sempre vai ficar aqui, ó, ou aqui, nesse caso é sempre aí, com a normal e com a peso. Tá, então no final das contas a gente viu, pelo teorema dos eixos perpendiculares, como saber que aqui também vai ser θ. Agora, olha só. O que você faz? A gente já fechou. A gente tem as forças que aplicam sobre o sistema, né? E a gente já viu que força não estava em cima dos eixos, né? Lembrando que a gente considerou o eixo sempre... É bom a gente considerar o eixo onde está se movimentando. Ele está se movimentando nessa direção, paralela ao plano. Então não tem por que eu colocar o eixo x e y desse jeito. Aí desse jeito eu vou determinar, vou achar meu referencial é um referencial não inteligente para resolver o problema, porque eu vou ter que achar uma aceleração em x, uma aceleração em y, depois achar a aceleração mesmo, que é a aceleração... Se eu achava a aceleração x e a aceleração y, eu tinha que achar a aceleração, que
que é a raiz de ax² mais ay². E aqui não, aqui se eu coloco o eixo já se movendo, se eu coloco o eixo paralelo ao plano inclinado, do jeito que eu fiz aqui na amarelinha, necessariamente o bloco só vai se mover no eixo X, né? No eixo Y ele vai ficar parado. Certo? Ó, no eixo Y ele vai parar, ele não vai ficar pulando, não vai ficar indo pra cá e nem pra cá, ele vai ficar bem paradinho em cima do eixo, do nosso plano inclinado. Se ele tá paradinho em cima do nosso plano inclinado, ele não vai estar se movendo em Y. Então isso aqui já vai ser o suficiente pra gente resolver o problema. Por quê? Agora a gente tem que fazer o quê? Em X, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que o nosso P ele não está projetado, por isso que a gente acha um ângulo, para a gente poder projetar e achar PX e PY. Vamos ver onde está PX e PY? Bom, PX, vou botar de cor verde aqui, olha só. Pego aqui meu... Tá, aqui seria o meu PY. E o PX seria aqui, né, ó. Completa aqui. Aqui seria o meu PX. Certo? Então o PY está para baixo e o PX está para a esquerda. Em cima dessa forma, né? Ah, professor, mas você falou que o peso tem que estar sempre para baixo. O peso continua para baixo. O que a gente mudou foi o nosso referencial. O referencial, gente, só tem uma força para cá. Aí eu venho aqui e eu quero colocar os eixos assim. Posso colocar o eixo assim. Mas eu quero colocar o eixo assim. Bem em cima dele. Eu posso também. Então é uma questão de referencial, é uma questão nossa. Mas a força, peso mesmo, ela tá para baixo. Tá? Beleza. Só que aí, agora vamos começar então. Vamos montar as equações em X e em Y. Vamos começar com Y, que é mais simples. Por quê? Em Y. O que está acontecendo em Y? Você tem duas opções, sempre. Ou vai ter aceleração, ou não vai ter aceleração. Tem duas opções, eu tenho ou não tenho. Então, no nosso caso aqui, em Y, não vai ter aceleração. Por quê? Porque em Y, ele não vai se mover em Y, ele está se movendo só deslizando nessa direção. Ele não vai para cima aqui para baixo, né? Ele não vai para cá e nem para cá. Então, em Y, eu sei que a aceleração é zero. A aceleração Y vai ser zero. Se a aceleração em Y é zero, eu tenho que a força resultante em Y tem que ser zero também. Qual que é a força resultante em Y? Qual que é as forças que a gente tem em Y? Ó, em cima do eixo Y, eu tenho a normal aqui e a peso para cá, para baixo, né? Então, eu tenho normal menos peso. Para cima é positivo, para cá é negativo. Coloquei o eixo dessa forma, né? Então, eu vou ter normal menos PY. Olha o PY aqui. PY é igual a zero. Mas o que é PY, gente? A gente fez aqui até agora, a gente não fez isso. PY não está com o ângulo. Se ele está com o ângulo, né? Então, é P vezes cosseno de θ. Tem que ser igual a zero. Ah, mas o que é P? PMG. Então, vou ficar com normal. Eu passo isso aqui para o outro lado de lá. Vai ficar mg cosseno de θ. Eu só substituí P por mg e passei lá para o lado direito. Então, isso é normal. Não tem segredo. Mais simples vocês pensarem que isso tudo, gente. Pronto, ó. Se está em equilíbrio, a normal tem que cortar com a PY. Normal igual a PY. Pronto, não precisa fazer tudo isso aqui. É só a gente falar normal igual a PY. Então, normal igual a PY. Mas o que é PY? P cosseno de θ, ou mg cosseno de θ. Ok? Tá, em Y a gente achou, não tem mais nada a fazer. Claro que vai ser dado o valor da massa, vai ser dado o cosseno de θ, mas beleza. Agora, a aceleração. Aceleração, quem percebeu isso aqui pela primeira vez, gente, foi Galileu. Galileu queria determinar de alguma forma a aceleração, como variava a velocidade dos objetos com o tempo. Ele queria ver como varia a velocidade com o tempo. Será que elas variam linearmente? Ele sabia que não varia linearmente. Sabia que estava acelerando aí. Né? Ele queria saber como determinar isso. E para isso ele fez um experimento que era em cima de um plano inclinado e deixou uma bolinha rolando.
Enquanto ele deixava a bolinha rolando, ele deixava um balde de água vazando. Né? Tirava, fazia um furo nele, deixava o balde de água enchendo ou esvaziando, tanto faz. E aí ele ia lá, media quantos metros por... a velocidade daria metros por centímetros de balde d'água. O tempo dele, não existia relógio nem nada. O tempo era o quê? Quantos centímetros demorava para o balde d'água... o tempo que seria para o balde d'água descer 1 centímetro, basicamente, né? Ou unidade da época, que estava tudo no início, né? Mas ele descobriu a aceleração, descobriu, então, as expressões, basicamente, que o que a gente vai ver agora, que depende do ângulo. O que vocês acham que acontece quando eu diminuo o ângulo? Se eu diminuir esse ângulo, cada vez mais essa aceleração vai ser menor. Se o ângulo for rasante aqui, essa aceleração vai ser cada vez menor. Até que quando o θ for zero, a aceleração tem que ser zero, já sei isso. Se o θ for zero, a aceleração vai ter que ser zero, vai ter que ficar parado. E se o θ for 90 graus? O que acontece se o θ for 90 graus? Se o θ for 90 graus, aí ele vai parar aqui, né? 90 graus, ele vai cair normal. Vai cair como se não tivesse nada. Vai sair com a aceleração da gravidade G. Então a gente tem que chegar nisso, né? Vamos ver se a gente chega nessa conclusão na nossa expressão. Vamos lá, em x agora. Tô fazendo bem passo a passo, depois vocês começam a fazer isso mais rápido. Só a primeira vez. Em x. Bom, em x... o que a gente tem? Que... Nossa, esse trem tá lento, vou ter que atualizar esse tablet meu, tá dando não. Tá muito velho esse. Em x, a força... Eu vou ter aceleração, né? Em x eu vou ter uma certa aceleração a x. E então eu vou ter que... É que eu vou chamar só de A, né? Em x eu vou ter aceleração. Então, melhor de fazer assim. Em x eu tenho que força é igual a massa vezes a aceleração. Não vou chamar de AX porque não tem outra. Não tem AY, mas não vou chamar só de A mesmo, mas é AX. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a única força que eu tenho no eixo X, olha só, não tem nenhuma pra cá. Só tenho PX. PX. Então, a única força resultante minha é Px. E ela tem que ser igual ao que, então? Massa vezes aceleração. Né? Só que o que é Px? Olha só, o Px é a componente x do peso aqui, do jeito que tá. Só que essa componente x, ela tá sem o ângulo, então vai ser P vezes seno de θ. Então, aqui eu vou ter que substituir por P seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Mas o que é P? Né? P a gente já sabe automático que P é igual a mg. mg seno de θ é igual a ma. Agora, olha que legal. Corta. E aí tem mais o que o Galileu conseguiu observar. Que G A igual a G seno de θ. Então, basicamente, isso aqui está dizendo o seguinte: se eu tenho um plano inclinado a aceleração gravitacional, a aceleração que o objeto vai ter, ela é a aceleração da gravidade G, né, vezes seno de θ. Ou seja, seno de θ só vai a gente está indo só de 0 a 90 graus, né? Só vai de 0 a 1 seno de θ. De 0 até 1. Então o máximo que aqui pode ser é 1 quando seno de θ for 90 graus. É o caso que eu falei, quando tiver completamente 100% inclinado, né? Ele vai cair com aceleração G, porque seno de θ vai dar 1. Agora, quando ele não tiver inclinado, quando a inclinação for 0, né? Está na horizontal, quer dizer que o θ é 0, seno de θ vai dar 0, a aceleração vai dar 0. Então chegou naquilo que nossa análise ela fez sentido, sim. Então a gente chega na conclusão que
a aceleração gravitacional, se você desconsidera o atrito, claro que aí no caso do Galileu botava uma bolinha e tudo mais para minimizar o atrito, mas tem, o atrito ainda continua estando ali, mas é uma boa aproximação. Sem atrito então, a aceleração nada mais é que g vezes o seno de θ, vezes o seno do ângulo do nosso plano inclinado, ok? Então, já para vocês, o primeiro passo agora é tentar refazer isso aqui sozinho, gente, na mão, até vocês conseguirem. Se vocês não fizerem isso aqui, vocês não podem avançar para frente, não adianta. Esse é o primeiro passo agora, refazer isso aqui sozinho. Tá? Façam e refaçam, e aí já vou anotando dúvidas se vocês forem tendo e tudo mais, para a gente já ir seguindo aí, encaminhar o nosso próximo teste. Bom, então acho que por isso aí, por hoje é só, gente. Até mais e até a aula de amanhã, né?